A maioria das pessoas acha que tem que juntar muita grana para sair do Brasil. Só que antes disso aí eu entendi uma coisa muito importante. Não é o lugar que cria oportunidade, é tu mesmo. É por isso que tu tem que ficar nesse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar como que eu me organizei pra sair, o que que eu fiz pra realmente sair do Brasil. Fica até o final, dá o joinha. Eu tava em Porto Alegre, eu recém tinha passado por dois problemas bem pesados. Tinha perdido meu emprego e eu tinha perdido alguém. Eu tava naquele momento da vida que eu tava, ou eu largava tudo e tentava alguma coisa nova, ou eu continuo insistindo naquilo que eu sabia que ia dar errado, ou que já tava dando errado. Foi nesse cenário que a ideia de sair do Brasil começou a surgir como uma possibilidade no horizonte. Não como uma coisa salvadora, mas como uma possibilidade de talvez tentar alguma coisa nova. A primeira coisa que eu fiz foi me associar na WordPackers e abrir a minha conta na Wise. Inclusive, te recomendo muito, se tu precisar, tem um link aqui embaixo para te abrir uma conta e ter desconto na primeira transação. Depois disso eu comecei a pensar, tá, e como que eu vou fazer dinheiro? Eu preciso ter dinheiro para me manter, eu preciso ter uma grana para voltar, eu preciso ter grana. E como que eu ia arrumar um trabalho ali nos últimos 2, 3, 4, 5 meses antes de viajar, uma coisa que não tivesse vínculo, uma coisa que fosse legal e que desse dinheiro. Então eu comecei a vender tudo que eu tinha, simplificar a vida começou a ser parte do plano. E o que realmente mudou a vida foi a ideia que eu tive de vender trufa. Mas vender a trufa era ok, era legal, sair na rua vendendo, mas eu caminhava horrores, eu gastava com transporte e eu não vendia um número muito bom de trufas. Então eu abri uma lojinha no iFood. E lá no iFood eu conseguia vender a trufa por um valor bem mais alto, porque tinha a questão dos cupons. Nessa época também eu comprava refrigerante, barra de chocolate no mercado, anunciava e revendia na lojinha. Muitas vezes eu vendia uma coisa e indo entregar eu passava no mercado e comprava para entregar. E com isso também eu comecei a fazer as entregas das trufas no aplicativo, eu comecei a fazer com uma bicicleta também que eu comprei. Teve entrega que eu fiz a pé, teve entrega que eu fiz com a bicicleta, mas justamente nesses momentos mais de correria, de improviso, que eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Que se eu conseguir me virar ali no Brasil, onde a gente não tem muita oportunidade, onde tem bastante concorrência, onde tudo é menos estruturado, no mundo eu não ia ficar sem dinheiro ou sem oportunidade. Mas mesmo assim eu não consegui juntar um dinheiro assim que fosse, meu Deus, estou salvo por causa disso. Então o voluntariado sempre foi o plano principal. O plano era encontrar um voluntariado, trabalhar as 4, 5 horas ali, ter alimentação, ter hospedagem, de repente um trabalho, de repente uma oportunidade, de repente oferecer algum serviço na redondeza. Só que ao mesmo tempo que eu pensava tudo isso, eu também tinha muito medo, porque eu não falo idioma, eu não sei como é, eu não sei se é normal bater de porta em porta, oferecer um serviço e tal. Então, tipo, eu tinha muito medo de não dar certo, de eu gastar dinheiro, de tudo dar errado e eu ter que voltar. E, na verdade, é aquilo, se tu tem vontade, se tu acredita, se tu quer que dê certo, não tem como dar errado. Na época eu nem trabalhava com a possibilidade de voltar, porque só pensar em voltar pro Brasil eu já ia gastar um dinheiro que eu não tinha e que talvez se eu investisse para ficar um pouco tempo mais lá fazendo voluntariado, talvez eu tivesse uma oportunidade melhor do que gastar e voltar pro Brasil e ter a mesma vida de antes. E é por isso que hoje eu olho para trás e eu vejo que talvez o dinheiro não foi o mais importante na minha caminhada. Foi só eu ter começado, foi só eu ter dado o primeiro passo, foi só eu ter acreditado que dava. Porque depois que tu dá o primeiro passo, tudo vira adaptação, tudo vira aprendizado. E se tu tá pensando em sair do Brasil e em fazer teu primeiro mochilão, eu tenho uma playlist aqui no meu canal onde eu tô toda semana postando um vídeo sobre o manual do
mochileiro, para evitar que vocês passem por alguns perrengues e algumas coisas que eu passei aí que eu poderia ter evitado se eu tivesse me preparado melhor. Aqui nesse canal eu compartilho tudo que eu vivo, tudo que eu aprendo, tudo que eu erro, tudo que eu acerto e tudo que pra mim se encaixa melhor no meu estilo de vida como mochileiro. Às vezes o que parece impossível só tá esperando alguém começar, então se tu puder dar o primeiro passo e acreditar que tu vai conseguir fazer um mochilão, que tu vai viajar o mundo, que tu vai viver fazendo o que tu gosta, é isso que tu tem que fazer. Porque de um jeito ou de outro vai dar certo. Até a próxima.